Dia de fazer uma análise completa da nova Adidas Quadra, mas dessa vez a versão F12, que é o esquema de cores especial do Rei Falcão. Seguindo o padrão do primeiro par que os parceiros da Adidas Brasil me enviaram, a caixa é igual, só que aqui já aparece Adidas Quadra F12, com o esquema de cores especial do Falcão. Dessa vez eu recebi a minha numeração regular, tamanho brasileiro 41, americano 9,5 com 27,5 cm. Lembrando que o primeiro par que eu fiz a análise ao vivo aqui no canal tinha o tamanho 40, então ela ficou apertada para mim. E agora eu recebi com o meu tamanho certo, e aí eu vou contar para vocês como que vai ficar o ajuste daqui a pouco. Mas, inicialmente, vamos falar desse belíssimo esquema de cores. Como eu falei na live, é a minha cor favorita da Adidas Quadra até o momento. Aqui com o logo do Falcão, o F12. Então é um modelo que eu gostei muito. Esse esquema de cores aqui combina muito com o Rei, mesmo sendo um modelo profissional, apenas a chuteira na caixa, nenhum acessório. Para quem ficou com alguma dúvida na live, tá aqui a etiqueta do modelo indicando que o cabedal é feito de couro. E já vai ser bom para ver se tem alguma diferença entre as duas versões, já que eu analisei primeiro a branca com preto e agora a dourada. A silhueta da F12 é exatamente a mesma do primeiro esquema de cores que eu analisei. A única diferença é o logo F12 aqui no calcanhar, F12 na palmilha e na língua, junto com o nome da linha. E aqui nesse belíssimo esquema de cores dourado, com detalhes em preto, branco e o solado de borracha natural. Eu gostei muito da branca, mas não tem como. Essa aqui é realmente a minha favorita até agora. E passando para a construção, ela também é exatamente a mesma, então toda a biqueira é feita de couro, acredito que seja um couro bovino. Tem o reforço em camurça, que vai de ponta a ponta, cobrindo toda a biqueira. Também conta com reforço em costura, que era algo que não era comum nos modelos de futsal da Adidas. E em relação ao toque desse cabedal, é um toque macio, mas é um cabedal um pouco mais estruturado. Eu achei que inicialmente o toque da branca estava um pouquinho mais macio, e isso pode acontecer por conta da pigmentação do couro. Então, dependendo da tinta, ele pode ficar um pouco mais rígido no início, mas eu acredito que à medida que eu começar a jogar com a Adidas Quadra, esse cabedal vai ficar ainda mais macio e vai pegar o formato do meu pé. Mas independente da cor, é um couro de ótima qualidade. A sensação que eu tive é que esse cabedal vai ter um toque um pouco mais acolchoado, então pode entregar uma ótima sensibilidade ao toque na bola, mas com um toque um pouquinho mais acolchoado mesmo. O restante do cabedal é feito de uma base têxtil, como vocês podem ver aqui, um mesh muito mais aberto, revestido de camadas de material sintético. Então na área medial dá para ver a textura do mesh, mas sem essa camada de material sintético, com as 3 listas na parte interna e externa do pé. Logo da Adidas aqui no calcanhar, com o puxador em dourado, preto e branco. E como eu mostrei para vocês na análise ao vivo, é um bom contraforte, ele é mais rígido aqui no calcanhar. Então veremos como que esse contraforte vai ficar depois do uso. Não é um contraforte tão rígido assim, ele tem uma certa resistência, mas ainda consegue ser maleável. E o revestimento interno é têxtil com um bom acolchoamento, que me agradou inicialmente. Veremos com ela nos pés agora, com a minha numeração regular, como que vai ficar. Mas a tendência é que esse revestimento interno funcione muito bem e garanta muito conforto em quadra. Ela tem uma língua tradicional, amarração centralizada. A língua também tem essa combinação de material têxtil, espuma e um pouco mais respirável aqui na parte de cima. Conta com um passador centralizado. Tinha o espaço, mas a Adidas optou por não utilizar um furo extra, então veremos como vai ficar o ajuste dela em quadra. E um ponto que me surpreendeu positivamente foi a nova palmilha, que eu acredito que seja feita com tecnologia Light Strike, a mesma da entressola. Então é uma palmilha de qualidade muito boa, totalmente diferente da palmilha da Topsala Competition, por exemplo, e de outros modelos intermediários da Adidas para futsal. Então a Adidas realmente fez uma palmilha específica para esse modelo. O revestimento têxtil dela, eu acredito que vai entregar bom grip em contato com as meias, mas o que chamou mais a minha atenção é de ser uma palmilha 100% removível e contar com espuma com mais densidade, principalmente aqui no calcanhar. Algo completamente fora do padrão da Adidas para essa faixa de preço. A palmilha de montagem é feita de material têxtil, tem algumas linhas sobrando, mas como eu falei na análise ao vivo, não dá para dispensar uma palmilha como essa. Se você pegar a quadra, você vai usar com a palmilha. Então esse acabamento da palmilha de montagem não vai fazer diferença. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho. E após a análise, se você quiser comprar a Adidas Quadra, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro, geram uma comissão para o canal e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Se você se acostumou com os clássicos modelos de futsal da Adidas, como a Topsala,
que era um modelo com entressola de média para baixo, com pisada muito mais seca e perfil muito mais baixo, como vocês podem ver aqui, vocês vão sentir a diferença muito grande, porque com a Adidas Quadra esse padrão mudou completamente. Como vocês podem ver, a biqueira ficou mais alta, mas principalmente esse padrão de entressola, que ganhou uma entressola Light Strike muito mais robusta, principalmente aqui no calcanhar, e é uma entressola que vai de ponta a ponta. Então é um padrão totalmente diferente do que eu vi em modelos anteriores, como a Topsala Competition e outros modelos, como até as versões da Predator que eu já testei para futsal. Lado a lado com a clássica Topsala dá para ver essa diferença. Obviamente que não é toda essa parte branca que vai amortecer, mas mesmo assim já é um padrão muito mais alto do que a Adidas costuma utilizar. E comparando com a Topsala, essa era uma entressola muito rígida, que entregava uma pisada muito mais seca. Já essa aplicação da Light Strike não é a mais macia que eu vi nos últimos meses, mas com certeza é mais macia do que essa anterior da Topsala e provavelmente vai entregar um bom equilíbrio entre absorção de impacto e estabilidade em quadra. Essa base também é um pouquinho mais larga, que também vai contribuir para essa estabilidade. A quadra conta com um solado de borracha, eu não encontrei em nenhum ponto do solado a identificação se é um solado com borracha no marking, mas acredito que seja. Afinal de contas é um novo modelo profissional de futsal da marca. Como eu mostrei anteriormente, agora o modelo conta com reforço em costura na biqueira, que eu acho essencial para modelos de futsal, principalmente com cabedal em couro. E é uma placa de borracha um pouco mais grossa do que outros modelos que eu já testei da marca, principalmente as versões da F50, X ou Predator. E esse é um solado muito mais firme, ele é mais flexível apenas aqui na parte frontal, mas vai entregar ótima estabilidade no médio pé. E também é uma placa que tem uma base um pouco mais larga, contribuindo para essa estabilidade em quadra. Esse é outro padrão diferente, solado mais largo e biqueira um pouco mais arredondada também. Com o tamanho brasileiro 41, a Adidas Quadra F12 pesa 324 gramas. O primeiro par que eu analisei com o tamanho 40 pesava 308 gramas. Então uma diferença de 16 gramas entre eles. E comparado à Topsala Competition 2, que foi o último modelo de futsal da marca que eu testei, a quadra ficou bem mais pesada. A Topsala Competition pesava 280 gramas com o tamanho brasileiro 41. Mesmo assim, ela fica mais ou menos na média de algumas de suas principais concorrentes, mas está longe de ser um modelo leve. Agora sim, eu vou fazer o on-fit e a recomendação de tamanho mais precisa para vocês. Calçando a Adidas Quadra pela primeira vez, eu consigo sentir uma evolução em comparação com Topsala clássica, Topsala Competition 2, que são modelos que não atendem às minhas preferências pessoais. Já a Quadra já é um modelo com um perfil mais parecido com o que eu gosto, com entressola mais alta, um modelo que de certa forma é um pouco mais robusto, mais pesado, mas é bem mais confortável. E eu também gostei muito mais desse ajuste da Quadra, principalmente em relação ao ajuste do calcanhar. Ainda acho que poderia ser ainda melhor em torno do colar se tivesse o furo extra, essa amarração em torno do tornozelo aqui no colar ficaria ainda mais firme. Ainda vou reavaliar esse ponto depois que eu começar a jogar com ela, mas a primeira sensação que eu tive é que, no geral, o ajuste é muito melhor que o da Topsala Competition 2. Mesmo tendo uma biqueira um pouco mais larga e uma base mais larga de solado também, não achei que ela ficou muito larga para o meu pé, que é de médio para fino, então eu acredito que ela vai funcionar bem para qualquer formato de pé. Para quem tem um pé mais largo, vai ficar bem confortável à medida que o couro for laceando e pegando o formato do seu pé, vai ficar melhor para quem tem esse formato de pé. E para mim que tem um pé de médio para fino, basta fazer um ajuste um pouco mais firme. Gostei muito do ajuste no médio pé e na biqueira ficou bem confortável também. O único ponto que chamou minha atenção é que, diferente de outros modelos da Adidas, com o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm, eu achei a forma dela um pouquinho mais alongada. Na primeira análise que eu fiz do par com o tamanho 40, eu fiquei com a impressão que talvez um par 40,5 já me atendesse muito bem. Com a 41 nos pés, a sensação que eu tenho é que a sobra que tem aqui na biqueira não seria suficiente para optar pelo 40,5. Talvez o 40,5 ficasse apertado também, assim como a 40 ficou. Então eu acredito que, para mim, a melhor opção seria o tamanho brasileiro 41, que é esse tamanho que eu estou utilizando agora, mesmo que sobre um pouquinho na biqueira. Pelo menos inicialmente, não acredito que vai me incomodar em quadra, mas depois que eu fizer os testes eu volto aqui e reavalio esse ponto. Principalmente depois que a biqueira em couro começar a lacear. Mas inicialmente, o ajuste está muito bom. Já em relação à entressola Light Strike, continua sendo uma Light Strike com aplicação um pouco mais firme. Como eu falei para vocês, ela tem uma combinação boa, tem um bom equilíbrio entre absorção de impactos e estabilidade. Então veremos depois dos testes também, esse vai ser outro ponto que eu quero avaliar com mais calma.
mas é um modelo bem mais confortável que a Topsala Competition nesse ponto. E o solado também será avaliado em quadra. Mas reforçando, independente do formato do seu pé, eu mantenho a recomendação de numeração regular. Pode pegar o tamanho que você já está acostumado a utilizar em chuteiras da Adidas. No meu caso, o tamanho 41 de sempre funcionou muito bem, mas se for necessário eu reavaliarei esse ponto depois do teste em quadra. O Adidas Quadra F12 chegou ao mercado custando R$ 599,99, que é o mesmo preço dos outros esquemas de cores regulares da linha, e por ser um lançamento recente só vai ser possível conseguir algum desconto com cupons de desconto. Se tiver algum disponível, deixarei aqui embaixo. E no site da Adidas eu acredito que também seja possível utilizar os cupons do AdiClub. De qualquer forma, a Adidas Quadra chegou ao mercado com um preço bem competitivo, ela tem algumas concorrentes um pouco mais caras, um pouco mais baratas, que vão entregar um padrão de qualidade muito próximo também. Como eu já falei, para mim é uma grande evolução, principalmente se comparado às clássicas Topsala e Topsala Competition 2. Eu sempre senti falta de bons modelos de futsal de nível profissional para brigar com as principais concorrentes. Com a Quadra, a Adidas abre um novo caminho e pode ser que essa realidade mude nos próximos anos. De qualquer forma, já é um modelo inicial produzido aqui no Brasil com uma qualidade muito melhor do que as anteriores que eu testei. A marca postou em um padrão mais tradicional do futsal e, na minha opinião, acertou. Poderia ser mais leve e ter um ajuste melhor, principalmente no colar. Mas essa é apenas uma análise inicial, ainda vou levar o modelo para a quadra, fazer todos os testes e pode ser que eu reavalie alguns desses pontos no teste final. Mas a primeira impressão foi realmente muito boa. O que você achou da análise inicial da Adidas Quadra F12? Se já utilizou o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Gostaria de agradecer aos parceiros da Adidas Brasil pelo envio do material e principalmente por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisa e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!